Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com muita informação para todos vocês que nos acompanham. Primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aí na tela do seu smartphone, na tela do seu computador ou na tela da sua televisão para vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga. Vamos juntos para mais um Connect Sport, como sempre recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Bom, hoje no nosso Connect Sport, fazendo mais uma participação especial no nosso programa, apresento a vocês da equipe aqui da CB1 TV, Rudy Oliveira, seja bem-vindo e uma boa noite a você. Boa noite, Gomes, boa noite a todo o público que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, seja plugando o seu YouTube na TV, seja pelo YouTube no smartphone. É uma honra e um prazer estar comentando novamente no seu programa e ao lado desse gênio da bola que é o Gomes. E lembrando a todos vocês que no decorrer do Connect Sport também teremos a participação do nosso comentarista Daniel Godoy. Hoje a gente está ausentado aí, a equipe do Connect Sport, resolvendo alguns problemas fora do horário do nosso programa, bem no horário do nosso programa, por isso não vamos ter a participação do Johnny, do Gabriel, do Lucas e também do Daniel, mas no decorrer da semana que vem eles estarão de volta. O Daniel ainda participa hoje aí no decorrer do nosso programa. Começo de programa, né, Gomes? Todo mundo pagando boleto. Começo de programa, todo mundo aí com compromissos no horário. A gente deseja melhor, inclusive ao nosso comentarista Gabriel Sanches, que hoje infelizmente acabou passando mal. Desejamos melhoras para ele, mas vamos juntos para mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham, falando de Copa do Brasil, até porque, cara, que jogo foi esse? Tivemos um jogo muito movimentado entre Sergipe 1, Botafogo 1. O Sergipe dominou a partida, criou as ações do jogo. Se não fosse o goleiro Lucas Perry, com certeza o Sergipe teria ganhado por mais gols de diferença. E o Adrielson, no último lance da partida, foi lá, garantiu o empate do Botafogo, algo que gerou revolta aí entre a direção da equipe do Sergipe, que tivemos cenas lamentáveis, que daqui a pouco a gente vai estar passando vídeo aqui no Connect Sport. Mas falando dentro de campo, o que você achou, Rudy, desse resultado? O Botafogo, lembrando que garantiu a classificação pelo critério da primeira fase. A primeira fase aí os times visitantes que empatam acabam garantindo a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Com esse empate o Botafogo garantiu a sua classificação à próxima fase da competição. Gomes, um Botafogo bastante apático. Jogou muito mal o Botafogo. O Sergipe engoliu o Botafogo dentro de campo, criando as ações, fechando a saída de bola, jogando pelas costas, principalmente do lateral direito do Botafogo. A zaga do Botafogo estava apagada, salvo o goleiro que estava defendendo, pegando muito, salvando o Botafogo nesse jogo. Um Botafogo que só foi acordar no final do jogo. O jogo já estava acabando, eles acordaram lá para os seus 38 minutos, eles começaram a jogar bola, a ditar uma ofensiva, mas é um jogo muito apático por parte do Botafogo. E também gerou briga, né? Gerou uma treta nesse jogo aí, porque o juiz acabou acrescentando alguns minutos, e nesses minutos aí o Botafogo conseguiu achar um empate no final do jogo, e isso gerou um atrito danado, mas o Sergipe dominou o jogo, colocou o Botafogo na roda e o Botafogo ainda saiu no lucro com esse empate, Gomes. E é o que a gente sempre fala, né? A Copa do Brasil é um torneio muito equilibrado, muito bem planejado no quesito da competição em si, porque tem alguns critérios que realmente, na minha visão, aí não fazem sentido algum, como nesse critério nas primeiras fases. O clube visitante sempre tem vantagem sobre os donos da casa, e mais uma vez a gente viu que o Botafogo se classificou mesmo sem merecer. Então algo que a CBF também deveria rever esse conceito também, essa regra. Mas o certo é que dentro de campo a equipe do Sergipe foi muito bem armada, dominou as ações da partida. Se não fosse o sistema defensivo, o goleiro Lucas Perry, com certeza o Botafogo teria sofrido mais gols. E é um time que foi buscar o gol de empate numa cobrança de escanteio, um time totalmente apático, podemos dizer assim. Mas o Botafogo aí garantindo a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Infelizmente tem coisas que aqui dentro do nosso programa a gente não gosta de noticiar, mas é o nosso dever sempre trazer informação em primeira mão para todos vocês que nos acompanham. Por isso, produção, roda aí o momento da confusão aí, depois do apito final do gol do Adrielson. Tivemos a confusão generalizada, cenas lamentáveis dentro de campo.
cenas lamentáveis que tivemos nessa partida aí entre Botafogo e o Sergipe da Paraíba no empate por 1-1 e realmente, Rude, não tem nem palavras para descrever esse momento. A gente estava até comentando aqui, lamentável. Essas cenas, o futebol já deveria estar em outra época, já deveria, os profissionais do esporte já deveriam estar com a cabeça em outro tempo, né? E essa cena que até o presidente do Sergipe foi pra cima do árbitro ali, foi pra cima do Bandeirinha, tentou dar um soco no Bandeirinha, o Bandeirinha acabou revidando ali. Lamentável, Gomes. Bom, agora a gente vai falar de coisa boa aqui dentro do nosso Connect Sport, do quadro Minuto do Esporte, quadro que tem como ênfase e como objetivo manter você sempre bem informado de tudo o que acontece nas modalidades esportivas. Agora, no programa Connect Sport, Esporte Total. Bola na rede e informação. Vamos falar de futebol. A primeira fase da Copa do Brasil chegou no fim desta quinta-feira com 5 confrontos que restavam. Águia de Marabá, Criciúma, Iguatu, Maringá e Botafogo se classificaram. Infelizmente, o dia de disputa da Copa do Brasil ficou marcado por uma confusão na partida entre a equipe carioca e o Sergipe, em que o árbitro foi agredido por dirigentes e jogadores sergipanos. O Iguatu, que derrotou a América do Rio Grande do Norte por 1-0, será o adversário do Santos na próxima fase da competição. O Criciúma enfrenta o Coritiba. O Águia de Marabá pegará o Goiás. O Maringá vai enfrentar o Marcílio Dias. E o Botafogo encara o Brasiliense pela frente. O Fortaleza venceu o Deportivo Maldonado por 4-0 ontem à noite na Arena Castelão, em partida válida pela volta da segunda fase da Copa Libertadores. Os gols do confronto foram marcados por Thiago Galhardo, Lucero 2 vezes e Guilherme. Como a ida terminou em 0-0, o jogo de ontem foi determinante para a equipe cearense seguir na competição da Conmebol. Essa é apenas a segunda participação do Fortaleza na Libertadores. Agora o Leão de Pici se junta a Atlético Mineiro, Sporting Cristal, Huracan, Cerro Porteño, Magalhães e Independente Medellín, que também se classificaram. Após o anúncio de que a Prefeitura do Rio de Janeiro se candidatou para receber a Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, a cidade de São Paulo também entrou na briga para sediar o evento, com o interesse de sediar jogos e abrigar delegações, além de entrar com um apoio na infraestrutura e segurança. As duas cidades estariam de forma conjunta em uma candidatura do Brasil pela competição, o que não significa que o torneio ficaria restrito a apenas uma delas. A CBF é quem precisa manifestar à FIFA o desejo e objetivo de sediar o torneio até o primeiro trimestre de 2023, ou seja, ainda neste mês de março. O Barcelona saiu na frente na briga por uma vaga na final da Copa do Rei. A equipe catalã venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 1-0 com um gol contra do brasileiro Militão. A partida de volta será no dia 5 de abril no Camp Nou. O resultado foi importantíssimo diante do cenário deste El Clássico, como é conhecido. O Barça vinha de resultados negativos e não contou com jogadores de peso, como Dembélé e Lewandowski. Estas são as últimas do esporte. A gente volta a falar de futebol amanhã aqui no Esporte Total. E daqui a pouco a gente tem mais um giro de notícias do Minuto do Esporte aqui no nosso programa, porque o assunto agora é Copa Libertadores. O Ceará conseguiu uma grande classificação à próxima fase da competição, vencendo a equipe do Deportivo Maldonado pelo placar de 4-0, isso mesmo. 4-0 esse time do Fortaleza. O que eu falei? O Fortaleza. Você falou Ceará. Ah, o Fortaleza, é verdade. Falei Ceará, confundi aí. O Fortaleza vencendo a equipe do Deportivo Maldonado pelo placar de 4-0. 4-0, bem merecido, Gomes. O que jogou o Fortaleza contra o Maldonado não tá explicado. Um time que o técnico do Fortaleza, acabei esquecendo o nome, o Vojvoda organizou esse time do Fortaleza. Não é um elenco de grandes estrelas, não é um elenco de grandes jogadores, mas é um elenco bem montado, joga bem, tá jogando bem, foi lá encarar o Maldonado. 4-0,
E só não foi mais gols, ô Gomes, porque o Fortaleza ainda errou muitos gols. Teve bola na trave, teve cabeceamento com o goleiro. Eu vou pedir aqui pra produção soltar os gols da partida enquanto você analisa aí, Rude. Teve lances aí, olha lá, ó, pra você ver, ó, o primeiro gol aí do Fortaleza. Fora esses gols, teve lances aí que o Fortaleza errou bastante gol também. O Maldonado apático, quase não conseguiu criar, quase não conseguiu jogar, e só não foi uma goleada aí de um 7-0, porque o goleiro ainda do Maldonado ainda fez algumas grandes defesas. Mas que partida do Fortaleza, cara, parabéns pro Vojvoda que conseguiu organizar esse time. E lembrando que agora na próxima fase a equipe do Fortaleza enfrenta a equipe do Cerro Porteño no Paraguai. Rudy, você acredita que o Fortaleza aí pode chegar à fase de grupos dessa Copa Libertadores? Acredito. Se jogar do jeito que jogou contra o Maldonado, criando boas chances, chegando à frente, tendo o aproveitamento que teve, acredito que consiga, sim. Vai ter paradas duras, porque o Cerro Porteño, meu Deus, Cerro Porteño, calma. Cerro Porteño. É que a minha língua eu não fiz aquecimento vocal antes. É ansiedade. O Cerro Porteño é um papa gigante da Libertadores, né? Eles gostam bastante de jogar Libertadores, tem o costume de jogar Libertadores, já conhece bem a competição. É um time para Fortaleza ficar de olho, né? Nesse próximo jogo. Mas acredito sim, ô Gomes. Fizeram um bom jogo contra o Maldonado, jogaram muito bem. Se manterem aí esse nível de produtividade, o time jogando entrosado do jeito que tá aí, eu acredito que consiga sim. É uma grande vitória nesse momento da equipe do Fortaleza, os representantes brasileiros aí nessa pré-Libertadores. Lembrando que agora a gente vai ter uma terceira fase antes da fase de grupos. A equipe do Atlético Mineiro enfrenta o Milionários da Colômbia e, portanto, agora o Fortaleza enfrenta o time do Cerro Porteño do Paraguai. Agora a gente vai falar aqui no nosso programa de Campeonato Carioca, já fazendo um pré-jogo completo das partidas desse final de semana pela competição. Vamos começar analisando a partida entre Fluminense e Bangu. Bom, o Fluminense tá oscilando muito nos seus jogos, Gomes. Ele começou ruim a temporada aí em 2023. Teve uma crescente e tá tendo uma decaída já de novo. O Fluminense está oscilando muito, esse time do Fluminense. Tem perdido para times pequenos, para clubes pequenos no Carioca. Se não tomar cuidado também, pode acabar levando aí uma derrota do Bangu para casa. Então ele precisa abrir o olho. Estão correndo aí na competição. O Fluminense, que está aí na segunda colocação do Campeonato Carioca, mas não pode dar esses tipos de vacilo aí. O Flamengo assumiu a liderança. E atrás vem o Vasco aí, todos com 9 pontos aí. Então, se não abrir os olhos aí, pode acabar correndo o risco de ficar para trás aí, se o Fluminense não abrir os olhos, principalmente contra os clubes pequenos, que é o que vem mais dando trabalho pro Fluminense. E o seu palpite para essa partida? Vou chutar aí 2-0 pro Fluminense. Bom, agora a gente vai analisar a partida, voltar a falar do Botafogo aqui dentro do nosso programa, mas dessa vez jogo válido pelo Campeonato Carioca, a equipe do Botafogo enfrentando o Resende. Só corrigindo, Gomes, eu falei 9 pontos aqui, minha súmula veio errada aqui, é 23 pontos pro Flamengo e 19 pontos pro Fluminense, aí atrás dele vem o Vasco com 17 pontos, então ele precisa abrir o olho para não perder aí a largada nessa reta de trajetória. E aí, na sua análise aí sobre essa partida entre Resende e Botafogo? Bom, o Botafogo oscila mais do que o Fluminense ainda, apesar de estar aí em quinto lugar aí, tá atrás do Volta Redonda, mas se não abrir o olho também contra o Resende que vem dando trabalho, né? Não tá lá esses times, tá lá em 11º, mas vem dando trabalho nos seus jogos contra os clubes grandes aí. E o Botafogo, depois desse último jogo contra o Sergipe, claro que o Sergipe jogou muita bola, mas se eles não se organizarem, forem com o pé pisado, igual foram com o Sergipe, menosprezando o time menor,
pode acabar levando uma salva também aí no jogo, acaba ficando para trás. Então precisa abrir os olhos o Botafogo e se organizar melhor. Uma salva? É, uma salva? O que será uma salva? Uma salva, isso é um ditado da minha época, uma salva, uma rapecada. E bom, lembrando que daqui a pouco a gente tem a participação aqui no nosso programa do nosso comentarista Daniel Godoy. Ele vai fazer uma participação e vai entrar no decorrer do nosso programa. Já mandou mensagem aqui falando daqui a pouco eu tô na área. Enquanto o Daniel não chega para fazer esse bate-papo com a gente, vamos analisar a partida, o clássico carioca que teremos entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo, lembrando que se vencer essa partida pode garantir o título da primeira fase da Taça Guanabara e já ter vantagens para a próxima fase do Campeonato Carioca, e o Vasco que precisa urgentemente dessa vitória para poder garantir sua classificação à próxima fase da competição. Olha, o Vasco vem jogando muita bola, se organizou. Eu havia falado que o Vasco, todos os jogos que ele jogava, estava fazendo goleada, e o último jogo foi goleada também. Então, o Flamengo não abriu o olho contra o Vasco, principalmente do jeito que o Flamengo vem jogando, de uma forma ruim. O Vitor Pereira ainda não se encontrou, não encontrou a maneira de fazer o Flamengo jogar na visão dele. É um elenco muito bom, é um dos elencos mais fortes do país, e ele ainda não encontrou um jeito de fazer esse time rodar, de fazer esse time jogar bem, ter uma boa campanha. Até agora o Vitor Pereira não conseguiu encontrar essa forma, e os jogadores também dentro de campo não estão se encontrando. Talvez seja na visão do técnico, não estejam entendendo o que o técnico esteja falando, a abordagem que o técnico esteja tendo com eles. E o Vasco, que não tem nada a ver com isso, está jogando muita bola, é um time que se organizou, não começou bem na temporada, é um time que vem fazendo aí alguns jogos muito bom, tá se organizando, já chegou lá, tá chegando lá na ponta, já tá em terceiro, e em terceiro lugar com 17 pontos. O Flamengo, se não abrir os olhos aí, pode acabar levando sim a derrota pelo Vasco. O Vasco pode acabar buscando aí esse título em cima do Flamengo, né, nessa primeira parte da Taça Guanabara. O Vasco tá me encantando muito a forma do Vasco jogar. É isso aí, até o momento, Vasco e Flamengo fazendo aí o jogo talvez da rodada até o momento do Campeonato Carioca. Você só podia passar até o momento pra gente aproveitar que você tá com a tabela na mão, a posição de ambas as equipes para quem tá nos acompanhando aí, não sabe da tabela do Carioca, como que ambas as equipes entram até o momento para essa partida? A escalação, né? Não, escalação não, pode passar aí nesse momento aí a tabela de classificação. Ah, tá bom. A escalação tá aqui no jeito também, mas eu vou falar. Também, então fica à vontade para passar a escalação também. Vou passar a primeira classificação. O Flamengo vem em primeiro aí com 23 pontos, o Fluminense com 19 em segundo, o Vasco em terceiro com 17, Volta Redonda aí, que é uma das surpresas aí, Volta Redonda com 16 pontos. O Volta, que é a quinta força do Campeonato Carioca. Depois dos times grandes do Rio, o Volta Redonda é a quinta força. E tá aí atrás do Volta Redonda, tá o Botafogo aí com 16 pontos. E que vai pegar lá, que vai ter esse jogo aí. E pode acabar, se não abrir o olho, descer mais na colocação, porque o Audax vem aí com 13 pontos atrás, o Audax do Rio, que também vai jogar. O Flamengo vem com uma possível escalação aí para esse jogo aí. Deixa eu achar aqui na minha súmula. O Flamengo ele vem prontinho para esse jogo. Eu não mandei essa súmula para você, eu coloquei nas minhas anotações aqui, Biel. Enquanto isso, dê a sua análise sobre esse jogo. Bom, o que eu posso dizer diante desse Vasco aí, enfrentando a equipe do Flamengo, é de um Flamengo que ainda está em reconstrução. A gente vê que o Vitor Pereira, ele ainda tenta implementar o seu estilo de jogo nessa equipe do Flamengo, tende a tendência, talvez, principalmente, ele desmontar esse Lozano que foi implementado pelo técnico Dorival Júnior. Ele está tentando se adaptar a essa formação tática, isso talvez tem sido o principal desafio do Flamengo para essa temporada, que tem um excelente time. Mas a gente costuma dizer,
que se os jogadores não tiverem um entrosamento com o técnico, nada da liga, e nesse momento a filosofia de trabalho do técnico Vitor Pereira ainda não estão sendo assimiladas pelos jogadores do Flamengo, e isso tem afetado o desempenho do time. Lembrando que se o Flamengo não vencer esse clássico, a situação do técnico Vitor Pereira fica mais difícil, fica uma situação delicada no comando técnico do Flamengo, enfrentando um Vasco que montou uma base muito sólida para essa temporada. Me agradou muito as contratações que o Vasco fez para essa temporada de 2023. O técnico Maurício Barbieri já está implementando a sua filosofia de jogo, os jogadores estão entendendo o seu método de trabalho, e com isso o Vasco, até o momento está fazendo uma boa temporada. É um time que está se encaixando tecnicamente e taticamente, e é um time que pode dar muito trabalho ao Flamengo. Ouso a dizer que nesse momento, analisando a fase de ambas as equipes, o Vasco até entra mais com um leve favoritismo em cima do Flamengo. Sim, o Flamengo que está fazendo surpresa da sua escalação para esse jogo. Até agora nós não tivemos grandes informações sobre as escalações, as possíveis escalações do Flamengo para esse jogo, mas o Vasco já vem aqui com uma possível escalação, né? O técnico Maurício Barbieri aí já deu as indicações aí do Léo Jardim, né? O Pumita, Miranda, Léo e Piton. No meio campo vai vir aí Rodrigo, o Andrei, ou uma opção para ele é o Barros, Jair, Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul no ataque. E Alex Teixeira no ataque também. Então, essa é a escalação. O time vai vir aí com possíveis 3 volantes, Gomes. O técnico do Vasco aí vai vir... vai querer atacar, mas também não vai dar moleza pro Flamengo jogar, não. Vai vir com possíveis aí 3 volantes no jogo, Gomes. Essas aí a possível escalação do Vasco, e no Connect Sport da segunda-feira a gente vai trazer um pós-jogo completo para vocês que nos acompanham. Agora o assunto aqui no nosso programa é campeonatos estaduais, até porque essa rodada nesse final de semana, os campeonatos estaduais já estão chegando em momentos decisivos, e eu vou estar passando para vocês que nos acompanham alguns dos jogos que teremos aí pelo Campeonato Mineiro, pelo Campeonato Baiano, pelo Campeonato Paranaense. E nesse momento eu vou estar passando para vocês alguns dos jogos que teremos nesse final de semana. Pelo Campeonato Gaúcho, teremos o clássico entre o Grêmio enfrentando o time do Internacional. O São Joséense enfrenta o time do Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Paraense, o Cascavel enfrenta o Paranaense, o São Joséense enfrenta o Atlético Paranaense. O Cascavel enfrenta o Coritiba. Pelo Campeonato Mineiro, teremos o Cruzeiro enfrentando o Democrata. O América Mineiro enfrenta Tombense, e a equipe do Atlético Mineiro entra em campo... acabei confundindo aqui. Entra em campo contra o Atlético. A equipe do Atlético Goianiense enfrenta o Iporá, o Goiás enfrenta o Goiânia, o Itabuna enfrenta o Bahia e o Joinville enfrenta a equipe do Avaí. Vão ser bons jogos. E o campeonato estadual, na verdade, tá pegado, Gomes, tá pegado. Vamos falar, o campeonato baiano tá pegado. O Bahia que tá muito ruim também no campeonato baiano. Bahia e o Vitória, né, que tá se organizando aí para aprender a jogar melhor. Mas o jogo que eu tô gostando mesmo de ver é o Mineiro. O Atlético Mineiro tá amassando geral, Gomes. Até o momento o Atlético Mineiro fazendo uma boa campanha dentro do Campeonato Mineiro, e ousa dizer que nesse momento, pela fase que o Cruzeiro está vivendo, é pleno favorito à conquista da competição. Sim, o grupo, vou passar para vocês como que tá o Campeonato Mineiro, Gomes, você tem uma noção, no grupo A, que eles são divididos em grupos lá, né? O grupo A, o Atlético Mineiro tá liderando aí com 17 pontos. No grupo B, o América Mineiro tá liderando com 15 pontos. No grupo C, o Tombense tá liberando com 11 pontos. Tombense aí, que é o time do coração do Johnny Pereira. Exatamente. Tombense fazendo um bom campeonato mineiro até o momento. Sim. Tem os jogos, Gomes, que a gente nem falou que vai jogar no Campeonato Mineiro, né? Vai jogar aí, o Cruzeiro vai pegar o Democrata, você falou, né? São dois democratas que estão disputando a competição. Até chega aqui na minha anotação que eu tinha anotado errado, até falei Atlético, fica pelo meu pedido de perdão a todos vocês, fica a correção. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro enfrentando o time do Democrata. São dois democratas Sim. aí na disputa do Campeonato Mineiro. A gente tá apreensivo, que é muito jogo, todos os campeonatos estão pegando fogo. Principalmente aí o Campeonato Mineiro e o Campeonato Paulista, que tá acirradíssimo, Gomes.
Bom, tem mais algum destaque que você queira falar? A gente não falou do Campeonato Paulista, né? Então fica à Não vontade falou para muito, passar Corinthians- alguns dos jogos que teremos também. Tirando os jogos dos 4 grandes que a gente vai falar daqui a pouco, Ah, se você isso. puder falar aí dos confrontos aí que vamos ter aí no decorrer da competição. Pelo Paulista, o São Bernardo vai pegar o Água Santa, né? Vou falar de alguns clubes pequenos aqui. O São Bernardo vai buscar pegar o Água Santa no domingo. O Ituano vai pegar o Santos, né? E aí, pelo Campeonato Carioca, o Vila Nova vai pegar o Patrocinense. E pelo Campeonato, né? Carioca também vai ter Madureira e Volta Redonda. Boa Vista e Nova Iguaçu vão jogar também amanhã, 7h30. Esses serão alguns dos jogos que nós teremos amanhã, Gomes. E esperamos ver bastante gol. Eu quero ver bastante gol. E quero ver para a gente poder falar desses gols também. É isso aí, a técnica nesse momento me avisa e o nosso Olha aí. comentarista Daniel Godoy está na área fazendo a sua participação especial no Connect Sport dessa sexta-feira. Daniel, seja bem-vindo a mais um programa e desejo a você uma boa noite. Boa noite, Gomes. Boa noite, Rudy. Acertei a hora do dia agora. Finalmente sextou. Poderia estar curtindo, mas estou aqui comentando o Connect para vocês. Vamos que vamos. Bom, é isso aí, Daniel. Já aproveitando aqui, eu queria que você fizesse a sua análise dos campeonatos estaduais, grandes jogos que vamos ter aí entre o Clássico Grenal, o Atlético Mineiro em campo enfrentando a equipe do Democrata, o Cruzeiro também enfrentando o Democrata, vamos ter também aí a Tombense enfrentando a equipe do América Mineiro e os diversos campeonatos que teremos aí pelos estaduais. Qual que é a sua análise, na sua visão, o que podemos esperar desses grandes jogos pelos estaduais do Brasil? Bom, domingo teremos Grenal. Vai ser um jogaço de bola, porque são duas equipes em um ótimo momento. O Mano Menezes está conseguindo manter o ótimo trabalho que fez na temporada passada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Do outro lado tem a equipe do Grêmio, que se reforçou e ganhou todos os jogos até aqui. Vive em lua de mel com a torcida. Eu acho que vai ser um jogaço. Mas é claro, sempre tem aquela briga no Grenal, porradaria, e isso é muito bom para algumas pessoas e para outras não. Também temos o Atlético Mineiro, que enfrenta quem mesmo? Bom, Atlético Mineiro enfrenta o Democrata pelo Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro vive em bom momento também, fez o papel dele, venceu na quarta-feira, avançou de fase na Copa Libertadores e agora busca melhorar no Campeonato Mineiro e conta com o Hulk. A gente percebe que o Hulk é uma peça fundamental para a equipe, mesmo com 36 anos, ele ainda é a grande estrela do time. Também tem alguns reforços, como o Paulinho, que vive em bom momento, o Patrick busca melhorar sua forma física, o Inter também contratou o Edenilson do Internacional, e acredito sim que o Atlético vai conseguir uma boa vitória. Também temos o Cruzeiro, que vem aqui por Espírito Santo, o Cruzeiro que vem de 2 vitórias consecutivas e busca melhorar ainda mais no campeonato. O técnico Pesolano está tentando encaixar ainda mais o time com os novos reforços. Gilberto começou a fazer seus gols. Também tem o Nicão, que é bom jogador. E acredito sim que pelos últimos jogos, acredito sim que o Cruzeiro consiga fazer um bom jogo. Bom, é isso aí, os campeonatos estaduais pelo Brasil com grandes jogos e nesse momento vamos já continuar no embalo do nosso Connect Sport falando do futebol internacional, até porque também vamos ter grandes jogos pela Terra da Rainha, pela Premier League, pela Série A Team da Itália e eu vou estar passando para vocês todos os jogos que teremos da La Liga também, são várias competições para vocês que nos acompanham e eu já até peguei minha colinha aqui porque é muito jogo para falar, para memorizar é difícil, então vou estar passando aqui para vocês as
minhas anotações alguns jogos que tivemos, lembrando dando ênfase no clássico que tivemos pela Copa da Espanha, a vitória do Barcelona diante do Real Madrid, a vitória pelo placar de 1-0. Vamos ter também agora pela Premier League o Manchester City enfrentando o Newcastle, o Chelsea enfrentando o Leeds United, o Arsenal enfrentando a equipe do Bournemouth, o Wolverhampton enfrentando o Tottenham. Vamos ter também o Liverpool enfrentando o Manchester United. Pelo campeonato italiano, a equipe da Lazio acabou vencendo o Napoli da Itália, a Fiorentina enfrentando o Milan, a Inter de Milão enfrentando o Lecce, a Roma enfrenta a Juventus, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Sevilha, o Barcelona volta a campo enfrentando o Valência, o Real Madrid enfrenta o Betis, enfrentando o Betis fora de casa, o PSG pelo campeonato francês enfrenta o Nantes, o Stuttgart enfrenta o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que conquistou uma importante vitória diante do RB Leipzig. Daniel, quais são as suas análises sobre o futebol internacional? Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre o campeonato espanhol, começando com o Barcelona, que recebe a equipe do Valência. O time do Barcelona vem de uma derrota pelo Mallorca por 2-0 e busca se manter na liderança. E vencer amanhã vai ser muito importante, principalmente com o apoio de sua torcida. Porque também tem o Real Madrid, que enfrenta a equipe do Real Betis, e o Real Madrid está com o sangue nos olhos, quer conquistar o bicampeonato espanhol e o bicampeonato da Champions League. A gente percebe que o Real Madrid, por mais que tenha perdido para o Barcelona no decorrer da semana, a equipe do Real Madrid está conseguindo se encaixar nessa temporada. Também teremos Stuttgart e Bayern de Munique. Hoje, o Bayern de Munique perdeu a liderança de maneira provisória para a equipe do Borussia Dortmund. Nesse momento, a equipe do Bayern de Munique está em segundo lugar com 46 pontos e em primeiro está a equipe do Borussia Dortmund, que venceu a equipe do Leipzig, e a equipe do Borussia possui 49 pontos. No italiano, finalmente, o Napoli perdeu para a equipe da Lazio pelo placar de 1-0, mas continua disparado na liderança. Eu acho que essa derrota foi apenas um acidente de percurso. Também teremos o Milan, que viaja e enfrenta a equipe da Fiorentina. O Milan busca se manter no G4. O Milan tinha do mal o ano de 2023, mas parece que agora está se recuperando. Atualmente está em quarto lugar. E em 12º aparece a equipe da Fiorentina. No domingo também teremos Inter e Lecce. A equipe da Inter, assim como o Milan, busca se manter no G4 para se classificar para a próxima Champions League, e terá o 14º colocado, o Lecce. Eu acho que vai ser um jogo com muitas dificuldades. E para fechar, teremos um jogo bem legal de se assistir. Teremos a Roma, que busca entrar no G4, está em quinto lugar, e enfrenta a equipe da Juventus, que estava em 13º, perdeu muitos pontos, mas está se recuperando. Já está em sétimo e busca uma vaga na Champions League na próxima temporada. Para fechar, teremos também na Premier League Manchester City e Newcastle. Vai ser um jogaço de bola. O Newcastle vem fazendo uma ótima temporada. Do outro lado também tem a equipe de Pep Guardiola, que vem jogando muito bem. Também teremos o Chelsea, que enfrenta a equipe do Leeds United. O Chelsea não vive em bom momento. A tendência é que fique até de fora da Liga Europa. Não digo nem da Champions League, entendeu? Porque o Chelsea não vive em momento legal mesmo. E para fechar, teremos um jogaço. Liverpool e Manchester United. O Liverpool começou mal a temporada, tanto é que perdeu para o Real Madrid na Champions League por 5-2. Essa é uma situação bastante complicada. Tem muito diferente a equipe do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E também tem a equipe do Manchester United, que no momento tem Rashford, vem jogando muito, Bruno Fernandes e etc. É isso aí, grandes jogos pelo futebol internacional. Antes da análise do Rude, a gente tem comentários aqui de quem nos acompanha no Connect Sport desta sexta-feira.
Vamos ver aí a produção já colocando. Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, pai. Obrigado por... Boa noite, melhor dizendo. Aquele horário do Connect Sport na questão do meio-dia ainda tá dando o que falar, cara. No programa de segunda-feira o Daniel desejou boa tarde no ao vivo, agora eu novamente. A gente ainda tá se adaptando a esse novo fuso horário do Connect Sport. Boa noite, boa Adilson. noite, pai. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Olha aí, o Rubens Soares. Isso é pra você. Rude, você é monstro. Quem é neto perto de você? Tá com moral, hein, Rude? Muito obrigado, Valeu, Rubens. Valeu pela audiência. Forte abraço. E já aproveitando, Rude, queria que você fizesse a sua análise dos jogos que teremos aí pelo futebol internacional. Bom, nós teremos grandes jogos, né? A gente vai ter aí, deixa eu achar aqui os jogos, porque eu anotei tudo aqui, ó. Tudo. Futebol internacional, Real Madrid, que foi jogar contra o Barcelona, acabou perdendo de 1-0 pro Barcelona. Lembrando que o Xavi trazia o favoritismo do Real Madrid, mas conseguiu impor seu jogo e ganhar de 1-0 frente ao Real Madrid, que foi um jogaço, né? Mas o Real Madrid conseguiu, o Barcelona conseguiu esse primeiro resultado de 1-0. O Manchester City vai enfrentar o Newcastle que está fazendo uma boa campanha, e o Manchester City que vem tentando achar seu bom futebol, não tá fazendo uma péssima campanha, mas ainda está muito aquém daquilo que estava entregando no ano passado. Esse ano começou um pouco mais com o pé no chão, a gente não está conseguindo entender tanto o que o Guardiola está fazendo. O Chelsea, que não vem num bom momento, o Chelsea, infelizmente, não é o Chelsea dos anos de ouro. A gente não consegue mais enxergar o Chelsea com um bom futebol. O Chelsea não se encontrou, tem um elenco bom, tem jogadores bons, tem grandes estrelas, mas não consegue implementar o seu futebol em campo. O Chelsea apático, desligado e totalmente desestruturado dentro de campo. Eu não sei se é por conta do técnico, se é porque ainda não há entrosamento, mas o Chelsea precisa se encontrar. E há quem diga que se o Chelsea não melhorar, Gomes, o Chelsea pode encontrar rebaixamento. O que você acha disso? Cara, eu não vejo nem a questão de rebaixamento, eu vejo talvez a questão aí de ficar de fora de uma Champions League. É um time que gastou muito, mais uma vez frisando para vocês que nos acompanham, gastou quase R$1 bilhão nessa janela de transferências, acabou gastando mais que muitos clubes aí, muitas ligas, do que a Liga Portuguesa, do que a Liga Alemã, do que a Liga Espanhola. Então falta achar esse entrosamento. Muitos falam que o técnico Graham Potter não está conseguindo implementar o seu estilo de jogo com esses novos atletas, e a gente viu muito isso na Champions League. Era um time que tem grande quantidade de jogadores, mas pouca qualidade até o momento, e muito se fala até que o Graham Potter pode deixar o comando técnico da equipe, e talvez aí já sondaram alguns técnicos como o Pochettino, mas o certo é que o Graham Potter precisa vencer, já que teve a derrota para o último colocado aí na Premier League algumas rodadas atrás para a equipe do Southampton pelo placar de 1-0. Então o Chelsea precisa muito melhorar o seu desempenho, porque até o momento não faz uma boa Premier League. Na Champions League acabou perdendo para a equipe do Borussia Dortmund, então realmente o Chelsea precisa urgentemente voltar a vencer as partidas, convencer e dar uma resposta ao seu torcedor. Exatamente. Temos também o Liverpool, que vai pegar o Manchester United. O Liverpool que teve uma ascendência, mas eu acredito que ele não vai ter não vai conseguir passar do Manchester, porque o Manchester inacreditavelmente está jogando uma bola redonda, voltou a jogar o futebol que a gente era acostumado a ver o Manchester jogar. O Napoli perdeu hoje para Lazio. Segunda derrota no campeonato italiano. Não perde desde janeiro. A última derrota do Napoli foi em janeiro e hoje perdeu. Achou a sua segunda derrota, mas nada que vai inverter sua brilhante temporada, o brilhante resultado que vem trazendo. Para mim já é campeão indiscutivelmente o Napoli, que vem grande no campeonato italiano. Tivemos também, Gomes, o Borussia, que jogou mais cedo com o RB Leipzig e ganhou do RB Leipzig por 2-1. 2-1, primeiro gol aí do Mark Reus, que tá fazendo história aí pelo Borussia. E o Kahn, aos 39 minutos. O Henry Kahn, lateral alemão. O Henry Kahn, o lateral aí, fez o segundo gol. E pelo lado do RB, foi o único gol deles foi o Forsberg, que fez o gol do Borussia. E aí o Borussia joga, tem o próximo jogo do Borussia aí contra o próprio Chelsea,
que é um Chelsea apático, que vai jogar aí na terça-feira, no dia 7/3, às 5 horas, um dos próximos confrontos do Borussia, e o Chelsea que vai pegar essa pedreira pela frente. O que você acha, Gomes? É o que a gente tanto falou. No momento, o Borussia Dortmund fez uma partida consistente na Inglaterra, vai para Stamford Bridge, o Chelsea tentando usar o fator casa para garantir a classificação à próxima fase da competição. Mas essa equipe do Borussia Dortmund me agrada muito, porque mudou completamente a sua metodologia de jogo, diferente das últimas temporadas que o clube vinha somente atuando com a equipe de sempre com centroavante no seu ataque, o time que tinha Lewandowski, que tinha o Haaland. Nessa temporada é uma equipe um pouco mais móvel, tem tentado colocar o Haller ao longo dessa temporada, o atleta que venceu um câncer, graças a Deus voltou, fez gol, mas é um time que se tornou muito móvel, é um time muito dinâmico do seu meio de campo à frente, tanto que o seu artilheiro é um volante, o Bellingham, com 7 gols na temporada. Então um time muito móvel, um time muito dinâmico, essa equipe do Borussia Dortmund, e um time muito difícil de se enfrentar, então vai ser um duelo muito equilibrado pela Champions. Lembrando, Gomes, que com essa vitória do Borussia, ele assumiu a liderança do campeonato, e o Bayern vai pegar aí, acho que o Stuttgart, deixa eu conferir aqui, o Bayern vai pegar o Stuttgart, isso, o Bayern vai pegar o Stuttgart para tentar se encontrar. Na verdade, o Bayern precisa se encontrar, né? O Bayern tem um elenco bom, mas não está se encontrando. O Bayern vai ter o próximo jogo dele aí para tentar reassumir a liderança novamente, Gomes. É isso aí, veremos aí no nosso Connect Sport de segunda-feira qual será o resultado aí do Bayern de Munique, do Julian Nagelsmann enfrentando a equipe do Stuttgart, assim também como o futebol internacional, que você sempre fica bem ligado com informações em primeira mão das partidas aqui no Connect Sport. Bom, agora vamos aqui no nosso programa para mais um giro de notícias do Minuto do Esporte. Agora, no programa Connect Sport, Minuto do Esporte. A família do jogador francês Just Fontaine informou sua morte aos 89 anos nesta quarta-feira. Lembrando que o jogador de futebol foi recordista de gols em apenas uma única Copa. Ele balançou a rede 13 vezes na Copa da Suécia em 1958. Com a morte de Fontaine, apenas 3 jogadores que integraram a seleção francesa na Copa de 58 estão vivos: Bernard Charelli, Robert Mounier e Dominique Colonia. De acordo com a imprensa esportiva francesa, Sérgio Ramos, que chegou nessa temporada no PSG, não terá seu vínculo renovado e possivelmente vai deixar o clube no final dessa temporada. E dizem que o provável destino de Sérgio Ramos, caso não renove com o clube francês, será o futebol norte-americano. O jogador estaria na mira de times como Los Angeles Galaxy e Inter Miami. Recentemente, Hakimi, jogador do PSG, foi acusado de agressão sexual. Ele teria abusado de uma mulher num final de semana, mas o jogador marroquino garante que é inocente e, a princípio, ele não será afastado da equipe do PSG. Dizem que Hakimi vai participar do jogo nesse sábado, válido pela 26ª rodada da Ligue 1. A suposta vítima teria recusado prestar queixa contra o jogador. Mesmo assim, o Ministério Público abriu uma investigação. O técnico português José Mourinho foi suspenso por 2 jogos e multado em 10 mil euros pela Federação Italiana de Futebol. Segundo o comunicado da federação, no segundo minuto do segundo tempo, o jogo da Roma contra a Cremonese, o técnico contestou de forma veemente e provocadora uma decisão do árbitro, reiterando este comportamento no momento da ordem de expulsão. E segundo o árbitro, o técnico, após o apito final, entrou mesmo que com autorização na área do árbitro, dirigindo-se ao quarto juiz com expressões e interferências gravemente ofensivas. É isso aí, um Minuto do Esporte aqui dentro do nosso programa, trazendo informações em primeira mão para todos vocês que nos acompanham, assim como o Mercado da Bola, onde toda a equipe do Connect Sport sempre tem informações em primeira mão para vocês que nos acompanham. E eu vou começar aqui o meu giro de notícias, trazendo para vocês, falando aqui da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que segue se reforçando aí ao longo dessa temporada e tem interesse na contratação do zagueiro do Besiktas, o Wellington que atua pelo Besiktas,
Besiktas aí desperta interesse do time do Cruzeiro. O Botafogo anunciou a contratação do lateral direito Di Plácido, vindo do Lanús da Argentina. O São Paulo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros do Los Angeles Galaxy pelo lateral esquerdo Patrick, mas já foi prontamente recusada pelo clube do São Paulo. A Chapecoense anunciou aí a contratação do zagueiro Vitor Ramos, que disputou a última temporada, estava disputando o Campeonato Paulista pela Portuguesa, agora vai para sua terceira passagem pela Chapecoense. Agora vamos falar aqui do futebol sul-americano rapidamente. O Vélez Sárcio da Argentina anunciou, tá acertando aí a contratação do Ricardo Gareca, técnico que com passagens pelo Palmeiras e pela seleção peruana, pode aí ser o novo técnico do Vélez Sárcio da Argentina. E o Alianza Lima do Peru acerta a contratação do Christian Cueva, com o Cueva que teve passagem aí pelo São Paulo e pelo Santos, vai aí disputar a Libertadores de 2023 pelo Alianza Lima do Peru. Vamos prosseguir aí o nosso giro de notícias do mercado da bola com o nosso comentarista, hoje fazendo participação especial como comentarista, Rudy Oliveira. Gomes, o mercado da bola muito bem movimentado. O volante Alan não é o único atleta que o Palmeiras está de olho, não, do Atlético Mineiro, o Gomes. O Palmeiras também, né, tem uma coluna aí, uma fonte confiável, que apurou que o Palmeiras está de novo atrás do Pedrinho, né, que também faz parte. O Abel também quer que ele faça parte do plantel dele, né? O Pedrinho, já houve aí o contato com o diretor executivo do Palmeiras, o Anderson Barros, né? E se juntou lá com o Juliano Bertolucci para tratar sobre esse assunto. Então o Pedrinho aí, que é um jogador desejo do Palmeiras aí para jogar no Palmeiras, né? O Pedrinho, lembrando que ele pertence ao Shakhtar, ele está emprestado para o Galo, né? Até a metade desse ano, e recentemente o clube ucraniano recusou aí a proposta do Atlético para permanecer com o Pedrinho até dezembro. E o Pedrinho, que está aí avaliado em 20 milhões de euros, quase 110 milhões de reais aí, o Pedrinho. Você acha que pelo futebol que ele está apresentando vale tudo isso, Gomes? Quando ele saiu do Corinthians para ir para o Shakhtar Donetsk, o Pedrinho ele era tido como uma das promessas do futebol brasileiro. Foi pago um alto valor o Shakhtar Donetsk investir no Pedrinho para tirá-lo do Corinthians. Hoje ele não atuou tanto no Shakhtar Donetsk, muito também pela guerra no futebol ucraniano. Na Ucrânia, o futebol ucraniano acabou sendo paralisado. Ele teve que ser emprestado ao Atlético Mineiro, mas até o momento não correspondeu com a camisa atleticana. Foi um atleta que pouco atuou, foi um atleta que tem entrado aos poucos nesse time do Eduardo Cudê, é reserva no clube, vê com bons olhos a saída dele para tentar ganhar mais rodagem em algum clube do futebol brasileiro ou até algum clube do exterior, mas vejo que esse valor, pela forma como o Pedrinho está jogando atualmente, dificilmente a equipe do Shakhtar vai achar esse valor. Pode falar, Daniel. Só vou aqui falar sobre o Pedrinho. Ele começou em 2017 e era uma das grandes joias do Corinthians. Era um jogador super habilidoso, leve, rápido, tem um bom chute de fora da área, mas depois ele acabou se lesionando. É um jogador também que estava muito abaixo do peso do ideal, entendeu? É um jogador fraco fisicamente. Aí depois ele acabou indo para a equipe do Shakhtar, jogou muito pouco, principalmente também por conta da guerra da Ucrânia, e agora busca se recuperar no Atlético Mineiro. Ele chegou no ano passado, começou até bem, mas depois se machucou, ficou um tempo fora, e atualmente ele é reserva, e aos poucos ele tenta ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. Eu acho que tem jogadores melhores do que ele na equipe do Atlético Mineiro. Eu acho o Eduardo Vargas melhor que ele. Eu acho também o Zarate melhor. Mas eu acho que ele pode ainda entregar alguma coisa. Mas também eu não acho nenhum absurdo, entendeu? Se ele for tentar buscar novos áreas. Porque no Atlético Mineiro a concorrência é enorme mesmo. Ô, Godoy, ele lembra muito o Gomes, né? O Gomes que joga bem futebol,
Mas a condição física não ajuda muito. Falsidade. Falsidade. Não ajuda muito no mercado da Tô bola. perdendo a moral no meu programa, o cara vem falar que eu jogo. Olha, eu já contei essa história Eu em demitiria. alguns lugares aí que eu tentei ser jogador, acabou não dando certo, mas é isso aí, o Pedrinho Se realmente machucou, né, Gomes? tem a semelhança aí na questão porte físico do Pedrinho com o Liedson. Teve jogadores magrinhos aí que fizeram boas temporadas aí, jogaram muito, mas o Pedrinho realmente, convenhamos, falando um pouquinho mais sério, precisa realmente tentar sair do Atlético Mineiro para respirar novos ares e tentar talvez dar seguimento à sua carreira. Ele não tem feito jogos no Atlético Mineiro, não. Não tem sido muito usado, não. Não, na partida de ida contra o Carabobo ele entrou como titular. Tem tido, sim, ele No tem jogo de tido volta ele entrou no também, jogo também como de volta. titular no Ele tem atuado ali mais pelo meio ali nesse 4-4-2 do Atlético Mineiro. Ele tem disputado vaga diretamente com o Zarate, mas não tem aproveitado as chances que tem como titular. Então, realmente, por isso que talvez ele queira respirar novos ares aí fora do Atlético. Acho que é por isso, então, ele foi aproveitado, mas eu quase não vi no jogo, então não deu nem tempo de notar ele no campo. Bom, agora para vocês que nos acompanham, o assunto dentro do Connect Sport é Campeonato Paulista, até porque já vamos ter aí a última rodada da fase inicial da competição. O Corinthians vai entrar em campo enfrentando a equipe do Santo André, visando aí alcançar aí uma das boas campanhas para ter vantagem na próxima fase da competição, de poder decidir em sua casa, em seus domínios, a fase aí de mata no Campeonato Paulista. Portanto, já temos a provável escalação aí do Corinthians, que pode entrar em campo com Cássio ou Carlos Miguel. Fagner volta aí, que foi poupado na última partida contra o Santos, volta à lateral direita. O sistema defensivo deve ser composto por Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano e Renato Augusto deve compor o meio-campo do Corinthians, e a linha de frente deve ser formada por Roger Guedes e Yuri Alberto. Na sua visão, Daniel, o que podemos esperar dessa partida? Olha, eu acho que o Corinthians é favorito, vai sim conseguir uma boa vitória, mas acredito que o jogo não será tão fácil, entendeu? Porque a equipe do Santo André busca a classificação, atualmente está em terceiro lugar no grupo D, com 14 pontos. E acredito que se não der para ganhar a técnica, eles vão ficar na raça, eles vão querer dar vida, porque é um jogo de vida ou morte. Mas eu vejo que o Lázaro vem fazendo um ótimo trabalho na equipe do Corinthians. Eu vejo que ele está conseguindo encaixar o time muito bem. Fagner está jogando muito. Renato Augusto, na minha opinião, ele até merecia uma vaga na seleção brasileira. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Roger Guedes vive também em uma ótima temporada. E acredito que o Corinthians vai conseguir uma boa vitória por 2-1. E pra você, Rudy? O Rudy aqui já é corintiano roxo, isso não dá pra negar. O que você espera do seu time de coração, Corinthians, enfrentando o time do Santo André, que é parada difícil? O Santo André, jogando em seus domínios, também oferece muita resistência e faz uma boa campanha até o momento do Campeonato Paulista, e enfrenta o Corinthians, que está nesse momento nas primeiras colocações da competição. O Corinthians, óbvio, é favorito, né? Nesse jogo, o Corinthians que vem fazendo uma boa campanha. Teve uma oscilada aí em 2 jogos aí anteriores, mas nada anula a campanha que vem fazendo. O time que já está se organizando, está jogando muita bola. Renato Augusto é um gênio da bola. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso né? Umas queixas. A convocação da seleção. Umas queixas que eu quero fazer aqui sobre essa convocação. O Fagner, que uma falta também do Corinthians, que o Fagner faz falta na lateral do Corinthians, porque é um jogador que ajuda tanto na marcação quanto ofensivamente na armação do jogo. Ele desafoga um pouco esse time do Corinthians aí também. O Santo André, lembrando que o Santo André gosta de jogar bola contra o Corinthians, impressionante, faz uma campanha ruim, mas quando chega para jogar contra o Corinthians, parece que é o último jogo da vida. Nós temos aí um retrospecto, aí, são 36 partidas entre Corinthians e Santo André, e o Corinthians venceu 17 dessas partidas, teve 13 empates e 6 vitórias pro lado do Santo André. Então o Santo André vai querer esse resultado em cima do Corinthians, mas eu acredito que o Corinthians talvez não tenha tanta dificuldade. Mas futebol é futebol, jogo é jogo. O Santo André é um time chato e vitória do Corinthians.
Bom, agora a gente vai falar aqui no nosso Connect Sport, dando seguimento ao Campeonato Paulista, analisando a partida que teremos no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani enfrentando o time do Palmeiras. Temos uma provável escalação do Palmeiras para essa partida, que pode entrar em campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Luan ou Gabriel Menino no meio de campo, Zé Rafael, Rafael Veiga, e no sistema ofensivo temos algumas dúvidas: Dudu ou Breno Lopes, Henrique ou Giovani e Rony. Essa deve ser a provável escalação da equipe do Palmeiras, Daniel. E na sua visão, o que podemos esperar dessa partida? Eu acho que o time do Palmeiras vai conseguir uma vitória tranquila. A equipe do Guarani é a lanterna do grupo com 13 pontos conquistados. Ele está em quarto lugar, não tem mais chance de classificação. E acredito que o Palmeiras vem conseguindo manter o futebol dos últimos anos. Empatou o primeiro jogo, só que foi só isso também. A equipe está conseguindo encontrar um bom futebol. Na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil até o momento. Rafael Veiga voltou a jogar bem, entendeu? Tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Também tem o Zé Rafael, que vem fazendo uma boa dupla no meio de campo com o Gabriel Menino, que quando entra acaba assim jogando bem. Ele está conquistando a confiança da torcida novamente. E tem eles, né? Dudu e Rony, enfim, que são jogadores fora de série. E acho que o Palmeiras vai conseguir uma vitória tranquila, por 3-0. E para você, Rudy, você segue a mesma linha de raciocínio do Daniel Godoy, ou você acredita que vai ser um jogo um pouco mais difícil para a equipe do Palmeiras? Tem os retrospectos desse confronto entre os dois, né? O Guarani é um time que gosta de jogar contra o Palmeiras. São 31 jogos, 12 vitórias do Palmeiras, contra 11 vitórias aí do Guarani. Mas o Guarani não é um time que oferece risco para o Palmeiras. O Palmeiras eu sou corintiano, mas eu não sou clubista. A gente tem que falar o que é a verdade. O Palmeiras hoje é o grande clube. Ao vivo, não. O Palmeiras hoje é o grande clube a ser batido no país. Eu acho que, se não for o melhor time, é um dos melhores futebol apresentado no país, ao comando aí do Abel Ferreira. O Palmeiras é um ótimo time, vem jogando muita bola mesmo, vem oferecendo sim perigo nos seus jogos. É um time que cria muito bem pelas pontas. Quando tem as pontas anuladas, cria muito bem pelo meio. O Abel é um técnico que tem muita visão de jogo, então ele, ao mesmo tempo que ele estuda o lado do jogo, ele percebe já as suas falhas, já arruma ali no próprio jogo mesmo e faz com que o Palmeiras volte a jogar no mesmo nível, tanto com o time titular quanto com o time que ele põe reserva para jogar. Então o Palmeiras, para mim, não vai ter nem muita dificuldade para aplicar uma bela de uma goleada em cima do Guarani. Olha só, então você segue essa linha de raciocínio que o Palmeiras deva vencer o Guarani aí por mais gols de diferença. Acredito que também, analisando o nível técnico, essa equipe do Guarani que vem da demissão do técnico Mozart, que estava fazendo um bom trabalho em 33 partidas, quase levou o time ao acesso do Campeonato Paulista, já fez partidas aí, inclusive dando trabalho até pro Santos, jogando seus domínios, mas enfrenta o Palmeiras, que é como a gente fala, é um time que mantém sempre um esquema tático muito consistente, seja com time titular ou com jogadores alternativos. O Palmeiras sempre mantém um bom volume de jogo, é um time que em todas as competições sempre joga para vencer. Então acredito que pelo nível tático de ambas as equipes e pela fase que ambas as equipes têm vivido dentro da competição, eu acho que o Palmeiras é pleno favorito a vencer o Guarani. Já vou deixar até o meu palpite aí pelo placar de 3-0. Bom, 4-0 para você? Então tá se não for mais ainda. Tá todo mundo em sintonia aqui com a vitória palmeirense. Agora a gente vai falar de um jogo decisivo pro Santos. O Santos enfrenta no Novelli Júnior em Itu a equipe do Ituano. O Santos, que ainda busca aí garantir a sua classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, enfrenta o time do Ituano. E para você, Daniel, o que podemos esperar desse confronto? O Santos, que aí, depois da volta aí do Lucas Lima, o time parece que deu engrenada até o momento na temporada.
Bom, parece que Daniel. o Daniel, tivemos aí um pequeno probleminha com o Daniel. Vamos lá, Tá o time do escutando? Santos está Agora sim. conseguindo dar uma melhorada significante. Os torcedores estavam preocupados, achavam até que o Santos poderia ser rebaixado no Campeonato Paulista. Peraí. Daniel, consegue nos ouvir? Programa ao vivo é assim, às vezes surgem esses pequenos probleminhas técnicos aí no ao vivo. Enquanto o Daniel não retorna, o Rude, faça a sua análise aí dessa partida decisiva para a equipe do Santos enfrentando o Ituano no Novelli Júnior. Ó, vou lembrar que um dos últimos jogos que o Ituano teve contra o Santos, o Ituano aplicou 5-1 no Santos. Não é um retrospecto muito bom para o Santos, são aí... São dos últimos, acho que dos últimos 4 duelos entre os times aí, o Galo de Itu venceu 3 vezes, empatou uma, né? Em um dos triunfos aí, a equipe goleou o Santos por 5-1, então não é retrospecto. O Ituano é um time que se prepara para o Campeonato Paulista, né? Então é sim um destaque que joga muita bola contra clube grande. O Santos não vem apresentando um futebol de time grande, tá se organizando, tá se arrumando, tá se arrumando, mas não vem apresentando um futebol de time grande ainda. Tá no raso, tá jogando igual, tá jogando mediano e precisa acordar, senão pode levar uma salva do Ituano. O Santos que tá se organizando agora, mas não vem fazendo uma boa campanha não. Qual que é o seu palpite então para essa partida? Já aproveitando que você falou que o Ituano vai levar uma salva, o que seria a salva e o que você acredita que possa acontecer o seu placar para essa partida? O Santos pode levar uma salva do Ituano, levar uma rapecada aí, pode perder tudo aí. Levar uns gols. Vou colocar aí, 2-0 aí nesse jogo, 2-0 Ituano. E para você, Daniel Godoy, qual que é a sua análise dessa partida decisiva para o Santos atuando no Novelli Júnior em Itu? Olha, se o torcedor do Santos acha que será um jogo fácil, ele está totalmente enganado, tá? Porque é o seguinte, a equipe do Ituano também está em busca da classificação, está em terceiro lugar com 9 pontos. E também é o seguinte, a equipe do Santos vem conseguindo dar uma melhorada com o técnico Odair Helmut. Muitos torcedores acreditavam que a equipe do Santos iria lutar para não cair no Campeonato Paulista. Eu acho isso inadmissível para o time grande do futebol brasileiro, principalmente do tamanho do Santos. Mas agora, ainda que não seja no ideal, vem conseguindo dar uma evoluída com as contratações, como do Lucas Lima, que teve um começo de segunda passagem pelo Santos bastante positivo, surpreendendo muitas pessoas, inclusive eu. Tem o Ângelo, também tem o Marcos. E eu também. Eu também. Que mesmo novo vem fazendo seus gols. E acho sim que o Santos pode conseguir uma vitória consistente. Mas não vai ser fácil. Acho que o Santos vence por 2-1. E vale lembrar também que a equipe do Ituano, em 2014, venceu o Santos na final do Campeonato Paulista pelo placar de 7-6. Nossa, eu tava lembrando só do 5-1. Não é um retrospecto. Eu tenho que mandar um abraço aqui, porque a gente sempre tem uma audiência muito tremenda do Connect Sport e algumas vezes a gente tá aqui no ao vivo, mas a gente sempre recebe mensagens que nos motivam a cada dia mais trazer um conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanham. E eu queria mandar um abraço aqui pro Renato Pinheiro, um grande comunicador aqui no município de Carapicuíba, que está nos acompanhando aqui diretamente da casa dele. Acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que está acompanhando o nosso Connect Sport, desejando sucesso pra gente. Renato, muito obrigado por nos acompanhar. Desejo aí um forte abraço para você e sempre que quiser, as portas da CB One estão abertas para você. Qualquer hora vem aqui fazer uma participação especial no Connect Sport. Entende muito de futebol. E foi setorista dos 4 clubes aí de São Paulo. É um cara que tem história, entende muito de esporte. Portanto, Renatão, muito obrigado por nos acompanhar. E um forte abraço para você. Gomes, só para me concluir essa história do Santos. O Santos é um time que está na dependência. Tem a dependência do Soteldo e está na dependência do Lucas Lima. Cara... Lucas Lima que chegou, perdão por te interromper, com 3 jogos, fez 3 assistências, é o que a gente tanto falava. O Santos, nesse esquema tático, ele jogava muito, não jogava de uma forma compactada, era um time que explorava muito ali as pontas com Soteldo e com Mendonça. Com a saída do Soteldo, esse time
passou a ter um pouco a dificuldade dentro desse esquema tático de jogadas e que esse estilo de jogo não favorecia o Marcos Leonardo, e parece que o Lucas Lima ele chegou como uma solução caseira, deu uma dinâmica a mais para esse time do Santos atuando nesse 4-3-3. Ele é esse atleta que dá dinâmica, que distribui passes e acabou facilitando até o estilo de jogo aí do Marcos Leonardo. Então ele deu um jeito nesse time do Santos na questão do meio de campo. Sim, ele tá ajudando o Santos, né, a apresentar um futebol razoável, mas ele é aquele jogador que se eu coloco um cara para ficar passando do lado dele ali, uns 2 minutos assim, ele não pega a bola no campo. Então, o Santos contar muito com o Lucas Lima para ter as suas vitórias, eu não acho uma vantagem. Precisa achar algumas estratégias aí de jogo, precisa encontrar algum segundo plano B aí pro jogo, porque nesse plano A, que é o único plano que eu acho que o Santos tem, de contar com o Lucas Lima para armar o jogo, para fazer isso o jogo todo, se o Ituano explorar isso, mata o jogo do Santos e consegue essa vitória lá no jogo. Então acho que o Santos precisa melhorar muito esse desempenho aí. Pode prosseguir, Daniel. Eu concordo com o Rudy. Eu acho que não dá para ficar dependendo do Lucas Lima. Tudo bem que ele fez 2 jogos bons, deu 3 assistências em 2 partidas, mas ainda é muito cedo para analisar, entendeu? Ele está há 6 anos jogando muito mal, mas muito mal mesmo. Não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Fortaleza, mas é claro, agora que ele está bem, vamos dar o crédito, mas eu acho que sempre com aquele pé atrás, entendeu? Eu tentaria, inclusive, outros reforços, porque eu queria ainda ver o Lucas Lima jogando contra times como Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, quero ver também ele no Brasileirão. Mas, por enquanto, eu acho muito cedo para elogiar tanto o Lucas Lima. Exatamente. Falando nisso, contra o Corinthians, a gente não viu o Lucas Lima jogar. Fez 1 ou 2 lances, mas ele não apareceu muito no jogo, não. É aquilo que eu falei. Coloca um cara ali do lado dele, dá 2 cutucadas no calcanhar, já era. Interessante essa análise, hein? 2 cutucadas no calcanhar. É só exemplificar a marcação acirrada. O Rudy, ele tá mandando bem como comentarista, mas também o bicho também tem umas falas exóticas. É o estilo de análise de Rudy Oliveira fazendo uma participação especial no Conect Sport. Dá pra compreender. Bom, agora a gente vai falar do São Paulo. São Paulo que enfrenta em Ribeirão Preto a equipe do Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto que vem de troca no comando técnico. Saiu o Paulo Baier e assumiu o Adilson Batista. O São Paulo aí que vem com alguns desfalques para essa partida. E para você, Daniel, o que você espera do São Paulo enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto? Olha, o time do São Paulo é muito bipolar, entendeu? Porque é um time que faz 2 jogos bons, depois faz 2 jogos ruins, entendeu? Eu acho que o time do São Paulo acaba oscilando bastante. Inclusive, na semana passada, acabou perdendo para a equipe do São Bernardo. E o São Paulo ainda tem alguns desfalques para esse jogo. Eu acho que não vai ser uma partida tão fácil assim. Só que também, do outro lado, a equipe do Botafogo está buscando montar um novo time, já que perdeu Paulo Baier e entrou Adilson Batista. E olha, pelo que eu vejo do São Paulo, eu acho que vai ser um jogo bosta, mas eu acho que o São Paulo vence por 1-0. Olha só! Aí você me quebra! Ai, caramba! Daniel... Meu Deus do céu, que cara espetacular. É isso mesmo. Sensacional, uma análise sincera, direta e reta. Eu não vou nem usar essa abordagem. Se você falar aqui, Udi, da análise de São Paulo, a gente segue trazendo informações do mercado da bola em tempo real. Lembrando que quando o Santos contratou o Lucas Lima, o contrato dele iria ir até o final do primeiro semestre do ano. Portanto, ele foi renovado e o Lucas Lima deve permanecer no Santos até o final do ano de 2023. Aí... Eu não vou nem falar. Eu vou pegar o gancho do que o Daniel falou sobre ser um jogo parado, até porque o São Paulo rapaz, é aquele cara que vive raspando cartelinha, aquele time que vive raspando cartelinha pra ver se ganha no bingo, no jogo do bicho. Um jogo joga mal porque acertou, o outro joga pior porque o São Paulo são anos assim, eu não sei o que acontece. O São Paulo não tem nem um elenco tão ruim assim pra dizer que tem que apresentar um futebol ruim do jeito que
apresenta, né? São 98 jogos aí contra o Botafogo de São Paulo. Então, nessa estimativa aí, a gente já vê que o São Paulo tem disputado grandes partidas contra o Botafogo, ganhou, mas na atualidade não é tudo isso. O Botafogo de São Paulo pode sim ganhar do São Paulo, que oscila muito em campo, oscila muito no jogo. Tem algumas substituições que são que não fazem muito sentido e não vem apresentando um bom futebol. Ganha uma vez ou outra, mas pra mim tá quase igual o Santos. Só não tá igual o Santos porque o Santos é só Jesus na causa. E vale ressaltar aí que o técnico Rogério Ceni tem alguns desfalques para essa partida, como o lateral Igor Gomes, que estava em transição do departamento médico para o Igor Vinícius, lateral do São Paulo. Igor Gomes era um meio-campista que foi para o Atlético Mineiro, então fica aqui a correção, pedindo perdão a todos vocês pelo erro. Mas aí o Igor Vinícius, ele voltou, estava no departamento médico, estava em transição para estar disponível com o Rogério Ceni e acabou sentindo o local da lesão e novamente vai ficar mais um tempo no departamento médico. E além disso, temos o caso do Pedrinho, atacante, que está sendo acusado aí por agressão, foi afastado até o momento pelo São Paulo. Então são alguns dos desfalques que o técnico Rogério Ceni vai ter para essa partida. Vale ressaltar também que o Rogério Ceni tem questionado muito essa questão da falta desses atletas aí, que o São Paulo realmente, de todos os times que disputam o Campeonato Paulista, foi um dos times que mais entrou desfalcados. Exatamente, entrou desfalcado e com essas dependências, né? O São Paulo é um time que depende desses jogadores. Vai falar do Calleri, mas o Calleri depende do jogador de criação. E aí, se você não tem um jogador de criação que é uma referência no time, não tem como o Calleri fazer gols. O Calleri tem se escapado aí. Tem o outro jogador do São Paulo que tá jogando bem. Eu esqueci o nome dele. Junto com o Calleri. Tá jogando bem. Tem feito gols aí ao lado do Calleri. Mas entra uma hora, depois volta pro banco, depois entra de novo, depois volta pro banco. Então é uma oscilação, ele não consegue gerar esse ritmo. O Calleri vai passar fome desse jeito. Bom, visando análises feitas, qual o seu palpite, Rudy, para essa... pode prosseguir, Daniel, antes dos palpites. Já aproveitando, Daniel, e depois da sua análise, deixa o seu palpite para essa partida. Bom, meu palpite vai ser 1-0. Eu já tinha dito antes. Embora eu acho que o jogo vai ser muito chato de transmitir. Agora, só uma coisa rapidinho. O técnico Rogério Ceni é um técnico que inventa muito, entendeu? Por exemplo, eu fico muito... Enfim, quando ele acaba inventando, sabe? Invertendo os jogadores de posição. Colocando Galopo como centroavante, Luciano como meia de criação. Acaba também, às vezes, colocando volante como lateral. Isso aí, gente, é coisa de professor Padrão. Ele tá fazendo esse teste, viu? Inclusive na prévia da escalação aqui que eu analisei, o Caio Paulista tava como possível questão de volante, atacante atuando de volante. Então ele faz essa diversificação também. E ele é atacante, aí você percebe que ele tá tentando fazer essas coisas desde quando chegou. Não está dando certo. E com todo respeito, tá? Eu continuo na minha análise. Se o Rogério Ceni não fosse ídolo do São Paulo, pra mim, ele já teria sido demitido há algum tempo. O Rogério Ceni, quando foi estudar na Europa, estudou com o Vitor Pereira. Olha, nessa polêmica eu tô fora. Rudy, qual que é o seu palpite pra essa partida? 1-0 Ituano. Ituano? 1-0 Ituano. 1-0 Ituano? Oh. É Ituano. São Paulo vai jogar com Ituano. Com o Botafogo de São Paulo, olha. É que eu tava analisando o Ituano, eu tô com o Ituano na cabeça. 1-0 Botafogo de São Paulo. Bom, eu acredito que pelo critério eu acredito que vai ficar aí no empate por 1-1. Bom, agora a gente vai falar do que tanto a gente quer analisar aqui no nosso Connect Sport. A equipe do programa, de toda a equipe do Connect Sport, estava torcendo para chegar nessa altura do programa, que a gente vai falar nesse momento, até porque o técnico Ramon Menezes, na sede da CBF, anunciou a sua primeira convocação para o amistoso que o Brasil
terá em Tanger, no Marrocos, no dia 25, enfrentando a seleção do Marrocos. E eu vou estar passando para vocês aqui alguns dos atletas que estarão à disposição da seleção brasileira nessa convocação do técnico Ramon Menezes. No gol, ele convocou o goleiro Ederson do Manchester City, Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Nas laterais, ele terá o Arthur, Arthur, que atua pelo América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodge do Nottingham Forest. Zagueiros: Ibañez da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit, o atleta que atualmente defende o Corinthians, mas vai atuar pelo Zenit da Rússia. Meio-campistas: André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, Casemiro, Manchester United, João Gomes, o Wolverhampton, Lucas Paquetá, o West Ham, Rafael Veiga, Palmeiras, e os atacantes serão Antony, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo Góes, Real Madrid, Rony, Palmeiras, Vinícius Júnior, Real Madrid e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Esses são os 23 atletas convocados pelo técnico Ramon Menezes para a partida contra a seleção do Marrocos. Já vamos começar diretamente as nossas análises com Daniel Godoy. Vamos lá, eu percebo que o técnico Ramon Menezes está tentando, sabe, trazer alguns jogadores jovens que possivelmente podem ser utilizados pelo próximo técnico durante esse ciclo de Copa do Mundo, como o goleiro reserva do Atlético Paranaense, como João Gomes do Wolverhampton. Então, eu acho que mereceu, muito merecida. Para mim, o João Gomes do volante é tão bom quanto o cantor. Também tem o Andrei Santos, merecido. Eu acho que ele jogaria fácil na seleção com esse time contra a equipe do Marrocos. Tudo bem que ele ainda é muito jovem, mas eu acho que tem um futuro brilhante pela frente. Outras novidades também tem o Rafael Veiga do Palmeiras. Finalmente ele conseguiu a vaga. Eu acho que ele já merecia há muito tempo. Vem fazendo uma temporada espetacular até aqui. Ele inclusive deixou Bruno Guimarães e Fred fora da lista. Também convocou o Rony do Palmeiras, bastante merecida a contratação dele. Olha, agora algumas pessoas aqui podem discordar. Eu não sei se eu convocaria o Richarlison. Porque é o seguinte, tudo bem que o Richarlison foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa do Mundo. Só que é o seguinte, no Tottenham ele não vive em bom momento. Na Premier League ele fez 16 partidas e nenhum gol. Eu acho, inclusive, quem poderia merecer essa convocação seria o Pedro. Eu acho que ele poderia continuar. Ou então o Gabigol. Talvez até o Roberto, que vive em uma ótima fase. Voltando um pouco para a defesa, também tem o Ibañez, bom jogador, que atua na Roma. Ele, inclusive, jogou no Fluminense em 2018. Emerson Royal está conseguindo uma nova chance. Teve um jogo ano passado, pela eliminatória, que ele acabou expulso na estreia dele e depois o Tite nunca mais o chamou, mas agora parece que ele vai dar a volta por cima. Algumas novidades também tem o Robert, tem também Renan Lodge de volta, André, volante do Fluminense, bom jogador também. E é isso. E vai lembrar que também foi convocado o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que é um jogador de 17 anos e acho que pode ser muito aproveitado durante esse ciclo. Lógico, se ele conseguir manter o bom futebol que ele teve na temporada passada. Rude, você tá doido para analisar essa convocação da seleção muito antes dos preparativos do Connect Sport dessa sexta-feira. Você já estava falando algumas coisas dos bastidores do que você queria analisar. Portanto, chegou seu momento, meu amigo. O que você achou dessa convocação do técnico interino aparecendo aí na tela, Ramon Menezes? Bom, eu concordo com o técnico de fazer essa intercalação, né, de intercalar os jogadores que já fazem parte dessa geração, que já estão jogando há um bom tempo nessa geração, já estão se consagrando, como o Antony. Tem aí o caso do Antony, tem o caso aí do
do Renan Lodge, tem o caso aí do Marquinhos, né, que são os veteranos aí que vai preencher, tem o Rafael Veiga. E com esses meninos novos também que vão chegar aí, que é essa nova safra de jogadores que vão se destacar ainda nesse futebol, tanto nacional quanto internacional. O que eu não concordo é com algumas substituições que já merecem ser convocados há algum tempo e não são convocados. Aí a gente vai falar, o Renato Augusto tá com a idade avançada. Tá, Renato Augusto tá com a idade avançada jogando igual um garoto. Renato Augusto está jogando muita bola, ele é um dos melhores meio-campo do futebol brasileiro na atualidade. Entendeu? Então, merecia. O próprio Dudu do Palmeiras merecia tanto. O Gomes falou que o Rony merece, mas o Dudu merece para a seleção já há alguns anos. Já vem jogando um futebol muito bem apresentável há alguns anos. Já merecia essa oportunidade na seleção brasileira, na Copa, no meu ponto de vista. Já merecia essa oportunidade no time do Tite. E não foi convocado nem no time dele agora. O Roger Guedes, para mim, já estava merecendo. Então já são alguns jogadores aí que já estão merecendo algum tempo, já apresentam um bom futebol nos seus campeonatos disputados. Eu não levaria o Richarlison. O Richarlison fez alguns jogos bons na Copa. Não levaria o Richarlison. Reaproveitaria esses jogadores que estão jogando bem na atualidade e para eles sentirem como que é a camisa da seleção, como que é jogar pela seleção, para eles terem esse tipo de jogo já. Então já estava merecendo. Então eu deixaria de fora o Lucas Paquetá, não jogou nada na Copa, não daria uma oportunidade agora dele jogar, ele tem que merecer, tem que jogar isso em campo, no clube atual que ele joga, não tá jogando essa bola toda. Então são alguns jogadores que a gente vai observando, vai olhando e vai falando, olha, não faz sentido estar na seleção, não era para estar na seleção o Lucas Paquetá. O Rafael Veiga, que também mereceu, já tá na Copa, já tá jogando uma bola há muito tempo, é uma das convocações aí que eu aprovo por ele, o Rodrigo, o Vitor Júnior, o Vini Júnior, que tá jogando uma bola lascada também. E é isso, o Alex Telles eu não levaria também para a seleção, reaproveitaria outros laterais que estão aí em ascensão, ou algum garoto que já tá jogando bem. E eu não entendi a convocação do goleiro do Atlético Paranaense. Bom, antes da análise do Daniel, passando aqui alguns números aqui dessa base de convocação do técnico Ramon Menezes. 11 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, 5 que disputaram o Sul-Americano, onde ele foi campeão, e 9 estreando com a camisa da seleção brasileira, que estará à disposição, esses atletas que estrearão contra a seleção marroquina. Partindo da seguinte questão, acho que a linha de raciocínio dele para essa convocação é muito boa, a leitura dele de manter alguns atletas importantes para a convocação dessa seleção brasileira que disputou a última Copa do Mundo é importante, e vindo também com a linha de raciocínio de atletas jovens que podem agregar na seleção brasileira nesse próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Então eu acho que essa mescla de juventude com experiência pode agregar bastante na seleção. Eu acredito que nesse quesito de convocação na linha de raciocínio e critério da escolha de jogadores do Ramon Menezes, ele acertou bastante. Convocou alguns atletas aqui que podem ser interessantes, né, na camisa da seleção brasileira. O Rafael Veiga, que a gente tanto pedia, que o técnico Tite não convocou, será uma grande opção para ele, que nessa temporada aí já marcou 5 gols, já distribuiu 10 assistências com a camisa do Palmeiras. Então vai ajudar muito essa equipe vai ajudar muito a seleção brasileira. O Rony, que até o momento marcou 51 gols com a camisa do Palmeiras, também pode ser um jogador interessante com a camisa da seleção brasileira. Mas aqui analisando o contexto geral das convocações, eu acredito que no gol ele mantém uma base com o Ederson e com o Everton. Aí acredito que o Mikael chega aí para ser um atleta para pegar experiência como terceiro goleiro. Nas laterais eu vejo aí que talvez eu tiraria o Alex Telles e daria uma oportunidade para o Caio Henrique, lateral do Mônaco, que está fazendo uma boa temporada pelo Mônaco. Eu acredito que era um atleta que valeria a pena observar. Vejo aqui que na questão dos meio-campistas aqui que ele convocou, ele acerta na questão do André e do Andrei Santos. O Casemiro mantém também, que já é desse ciclo Copa do Mundo.
Tem aí o João Gomes, que também está fazendo uma boa temporada pelo Wolverhampton e faz muita falta para esse time do Flamengo até o momento. O Lucas Paquetá não vem jogando muito bem com a equipe do West Ham, até o momento marcou 2 gols. Vejo que outros atletas ali mereciam ser convocados, o Joelinton, o Bruno Guimarães, são atletas aí que poderiam ser convocados no seu lugar. No ataque, eu ainda daria chances aí a esses mais jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como no caso do Martinelli, eu teria colocado nessa lista, mas eu acho que ele acerta em cheio nessa convocação do Vitor Roque. No contexto geral, eu daria chances a alguns outros atletas que estão aí, como no caso do Caio Henrique, no caso do Joelinton, do Bruno Guimarães e do Martinelli, que são, na minha visão, ausências que fazem falta nessa convocação, mas acho que no contexto geral, em critério de escolha de jogadores, ele acerta muito em fazer essa mescla de jogadores experientes com jogadores novos. Pode prosseguir, Daniel. Eu só peço para que coloque a lista de novo na tela. Coloca novamente aí, produção, Olha, a lista pro Daniel. Eu acho que o Michael, eu não entendi, entendeu? Eu até entendo, só que é o seguinte, eu acho que ele fez a mesma coisa que o Tite fez durante o ciclo, contratar um goleiro jovem para colocar experiência, entendeu? Como, por exemplo, o Tite fez com o Hugo Souza do Flamengo e o Ivan, que jogava na Ponte Preta e atualmente está no Vasco. Eu também não convocaria o Alex Telles. Eu acho que tem jogadores que merecem mais oportunidade do que ele, como, por exemplo, como o próprio Gomes mencionou, o Caio Henrique. Outro jogador que não seria nem absurdo ser convocado também seria o Ailton Lucas, que vive jogando bem no Flamengo. O André Santos, o João Gomes, eu achei contratações bastante acertadas, mas eu acho que também encaixaria o Danilo, daria muito certo também. E é claro, né, eu acho que a concorrência é enorme, entendeu? Outros jogadores que mereciam seriam o Roger Guedes, que vem em algum momento no Corinthians. O Dudu merece faz tempo, seleção, não sei, entendeu? Parece que tem uma implicância gigantesca com o Dudu, entendeu? Não sei se o Dudu namorou a filha do Tite, alguma coisa desse tipo. Não sei, ou do né? Presidente. Mas é impressionante. Ele vem jogando muito há anos e não vem jogando, não vem sendo convocado. São 4 anos do Dudu, hein, que eu poderia comentar seria o Renato Augusto, tá? O Renato Augusto, que eu acho que vem jogando muita bola, e, na minha opinião, é o melhor meia do Brasil atualmente, ao lado de Rafael Veiga. Não cito o Rascaeta, porque o Rascaeta não está jogando nada. E para você, Rudy, você manifestou alguns atletas que estavam ausentes, mas na sua visão, nessa lista, no contexto geral, quem você tiraria? A gente fez aí no contexto geral a minha análise e a análise do Daniel, alguns jogadores que a gente queria e outros que a gente discordou nessa convocação. Você falou do Richarlison, mas quais são as outras posições aí que você acha que o técnico Ramon Menezes poderia ter substituído, na sua visão? Nessa substituição, eu tiraria ali, já tiraria o Éder Militão. Já desde a Copa, já falo que eu não gosto muito, não sou fã do futebol do Éder Militão pra seleção. Pra mim não funciona na seleção. E ele fez gol contra essa semana. Então, não funciona na seleção. Ele é jogador do Real Madrid, tá muito bem lá e fique por lá, Deus abençoe. Mas pra seleção não dá certo. Tiraria o Alex Telles. Não acho que ele é um lateral legal, joga bem, mas não acho que ele é um lateral para a seleção. Acho que já tem outros jogadores que estão bem superiores a ele, que já estão jogando muito mais bola que o Alex Telles. No meio-campo, Lucas Paquetá já sacaria desde a Copa, nem pensaria nele como nome agora. Ele precisa voltar a jogar futebol. Para mim, ele só é dançarino de TikTok no momento. Entendeu? Que é o que ele sabe fazer mais agora é dançar no TikTok. Então a única coisa que ele tá fazendo, porque nem no time dele ele tá jogando bola, não entendi a convocação dele. Acertado demais o Rafael Veiga, tá jogando uma bola lascada, e do lado do Rafael Veiga eu colocaria o Renato Augusto. E aí você ia ver, menino, o que era um jogo bem armado com os dois ali. E no ataque, achei muito acertado. Muito acertado. Eu não levaria o Rony, eu levaria o Dudu no lugar do Rony, já que é para levar algum atacante do Palmeiras. Eu levaria o Dudu, que joga muito mais que o Rony, inclusive, e já vem há 4, 5 anos
fazendo boas campanhas, e no lugar do Richarlison eu deixaria o Pedro, porque o Pedro também fez uma boa Copa e precisa gerar esse fluxo de jogo dentro da seleção brasileira, coisa que ele não gerou na Copa, ele precisa gerar agora para ele sentir mais o peso da camisa, sentir como é jogar mais e ganhando o entrosamento dentro da seleção brasileira. Agora, antes da análise do Daniel e da gente já tá encaminhando a parte final do programa, eu tenho uma pergunta para vocês. Usando o critério, ele apostando em jogadores do futebol brasileiro, cite para vocês 3 jogadores brasileiros que não estão nessa convocação, mas se encaixaria nessa convocação do técnico Ramon Menezes. Já vou passar essa pergunta pro Daniel, aproveitar que ele vai fazer a análise dele e depois faça aí, Daniel. Quais 3 jogadores brasileiros que você escolheria para estar na composição dessa lista do técnico Ramon Menezes? Renato Augusto, Dudu e Gabigol. Eu acho até o seguinte, eu acho que não precisaria também não convocar o Rony, entendeu? Porque o Rony vive em um ótimo momento. Eu colocaria o Dudu no lugar do Richarlison, entendeu? Porque o Richarlison realmente não vive em um bom momento, entendeu? Ele não vem jogando bem no Tottenham desde quando chegou. Eu acho que nesse momento, embora ele tenha feito uma boa Copa do Mundo, ele não merece uma vaga na seleção. E para você, Rudy? Bom, teria que fazer essa escolha, né? Ou o Dudu ou o Rony, porque se for tirar dessa lista dali que ele convocou, ele deixou o Richarlison, então eu tiraria o Richarlison, eu escolheria ou o Dudu ou o Pedro. Eu deixaria o Pedro porque ele precisa de um centroavante de ofício, um cabeça de área ali dentro da área, um homem que saiba cabecear e também saiba fazer gol tanto de fora da área quanto um homem surpresa ali dentro da área. Eu deixaria o Pedro. Do futebol, pra mim, que tá faltando é Renato Augusto. Eu levaria o Fagner, daria uma chance pro Fagner tentar mais uma oportunidade na lateral direita. Fagner que vem há anos também jogando muito bem como lateral direito no Corinthians, fazendo o ofício dele, né? Levaria o Hulk, daria uma oportunidade pro Hulk, apesar da idade, tá jogando uma bola já desde o ano passado para esse ano, é o principal destaque do Atlético Mineiro. Daria uma oportunidade para ele tentar, né? Ele é um jogador muito mais maduro agora, para ele tentar de novo reaver o futebol dele dentro da seleção brasileira, apesar da idade avançada. E acho que Gabigol não. Bom, não vejo o Gabigol como... você pensa, eu só vou passar não vejo o Gabigol como rapidamente. jogador de seleção. Não. Eu acredito aí que eu levaria seria o Dudu, o Pedro e o Roger Guedes. Pode complementar com o terceiro jogador. Tem tantos jogadores que a gente levaria, né, que a gente fica até assim. E um jogador que a gente não citou aqui, mas se analisar no contexto geral, que caberia fácil, principalmente no lugar do Lucas Paquetá, não sei na opinião de vocês, mas é um atleta que vem tendo uma consistência muito importante aqui no futebol brasileiro e no clube que ele está jogando, seria Gustavo Scarpa no Nottingham Forest. Se a gente for analisar no contexto de levar o Lucas Paquetá, seria um atleta que caberia nessa convocação, não sei pra vocês. Joga muita bola o Scarpa, ele saiu do Palmeiras jogando muita bola e agora é uma das referências do time que ele tá jogando muita bola também. Então, do Scarpa, o Roger Guedes, o próprio Dudu eu levaria. Então, a gente tem uma lista de grandes jogadores aí que a gente levaria para essa seleção, que na nossa cabeça, né, funcionaria, mas vamos acreditar que essa escolha do técnico aí foi uma escolha boa. Se ele escolheu é porque ele viu alguma coisa, então vamos esperar que ele faça aí uma boa campanha com essa seleção que ele escolheu. Bom, para encerrarmos o Connect Sport, Daniel, na sua visão, convocação do Ramon Menezes, para você foi bem aceita? Você aí gostou dessa convocação? Olha, eu acho que nenhuma convocação é unânime, entendeu? Sempre vai ter um nome ou outro que vamos discordar. Só que é o seguinte, eu achei no contexto geral a convocação boa. Bom, na minha análise, seguindo a linha de raciocínio, eu já acho que foi uma convocação boa. Um ou outro nome que eu tiraria, que eu substituiria, mas a minha análise está aprovado e na minha visão, no contexto geral, é uma boa convocação. E para você, Rudy? Boa convocação, boa. Mudaria umas 2 ou 3 peças aí, mas para mim é uma boa convocação. É sangue novo, né? Uma garotada nova que vai querer se entregar em jogo, sim, vai querer se doar pela seleção brasileira, até por estreias. Então vamos esperar que ele faça uma boa campanha, Gomes. É torcer pro técnico, né? Torcer.
Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou com mais um Connect Sport concluído com muita informação para todos vocês nessa primeira semana do Connect Sport no novo horário. E eu agradeço imensamente, Daniel Godoy, a sua excelente participação no programa de hoje. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Rude. Finalmente testou. Se for sair para a noitada, gente, curtem mais, por favor, juízo. Um ótimo final de semana para todos. Valeu, Daniel. Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigado, diretamente aqui da CB One TV, fazendo uma participação especial no Connect Sport. Muito obrigado, Rude, por participar do programa de quarta e de hoje. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Gomes. Obrigado, Daniel Godoy, aí, pelo seu brilhante comentário, né? E pelo o Gabriel aqui, o gênio da bola, 2 gênios da bola. É muito bom fazer parte dessa tabelinha aqui. Muito obrigado pelo convite. E agradeço imensamente a sua audiência até aqui que nos acompanha pelo YouTube e Facebook da CB One TV. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais para vocês ficarem antenados a toda a nossa programação. Vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15 da Rede Banda Larga, fiquem antenados à nossa programação após o Connect Sport. Agradeço imensamente até aqui a sua audiência nessa primeira semana do Connect Sport, nesse novo horário a partir das 8 da noite. E segunda-feira estamos de volta a partir das 8 da noite, sempre trazendo um programa bem informativo para todos vocês que nos acompanham no mundo dos esportes. Desejo uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.